E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Renato Salvador aqui, esse canal fala sobre cibersegurança, sobre criptomoedas. Eu tenho é, procurado nos últimos dias, né, tocar um pouco mais no assunto de segurança da informação, porque eu estou envolvido com muitos trabalhos aí envolvendo melhorias nas empresas. Aí eu queria compartilhar com vocês. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, não se esquece de deixar o seu like aqui, ajuda a gente a crescer aqui. Hoje eu vou tocar num assunto bem legal que eu vou explicar para você, principalmente de novo para você, microempresário, um empresário, pequeno empresário, que, cara, o quão vulnerável você tá e depois quando você vê cliente, você perdendo cliente, concorrente seu fornecendo produto similar ao seu, ou igual ao seu, ou mais barato que o seu, e você não consegue entender por quê, como isso aconteceu, né? Concorrente seu prospectando cliente da sua base, você não consegue entender porque vazou dado, meu amigo, vazou dado, você está exposto. Ou o sistema seu caindo do nada, ou o sistema seu sobrecarregado do nada, né? Nada acontece do nada, tudo tem um motivo, né? Então, é, fica aqui até o final, vamos conversar hoje sobre um pouquinho mais sobre segurança. E se você já é aqui pertencente ao nosso canal, meu muito obrigado. Não vou perder tempo não. Hoje em dia eu quero comentar com vocês sobre um conceito chamado de Shadow IT, pessoal. Já ouviram falar? Então, não? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos supor que você comprou um monte de estação de trabalho, né? Um monte de computador aí para sua empresa e bloqueou o pendrive, porque você é o bichão. Você bloqueou o pendrive. Então, beleza, as pessoas não podem mais salvar nada em pendrive. Não adianta nada. Não adianta nada. Hoje em dia, gente, sabe que isso aí já não vale muita coisa, né? Você bloqueia pendrive, mas deixa aberto o Google Drive, o WeTransfer, o WhatsApp Web. Então você não bloqueou nada, cara, né? Os maiores vazamentos hoje acontecem por navegador. E às vezes na mão de funcionário, cara. Funcionário. Isso aí, pessoal, esse conceito, ele é chamado de Shadow IT, ou IT de sombras. Então eu trouxe até aqui, separei para vocês aqui um material da própria Fortinet aqui, ó, que fala sobre Shadow IT, ó. Então o que é Shadow IT, ó? Shadow IT, ou IT de sombra, refere-se, né, a esforços de TI tratados fora da infraestrutura de TI típica. Tipo assim, dentro da sua empresa, você tem ferramentas A, B e C, que são ferramentas que você considera como corporativa, que você paga o licenciamento, que você está oferecendo para as pessoas trabalharem. Ah, sei lá, o seu pacote Office, as licenças de sistema operacional, um sistema de ERP que você está pagando na nuvem, né? Então, isso é isso que a gente chama de sistemas homologados. Tudo que é fora disso está fora do seu controle. Você não paga nem licenciamento e sequer você tem visibilidade. Então, isso é chamado de Shadow IT. Tá? Então, geralmente acontece sem o conhecimento do departamento de TI. Tá? Então, e isso acontece muitas vezes porque as pessoas ou estão enfrentando um problema para usar aquela tua ferramenta ou aquele teu ecossistema que você está disponibilizando, né? Estão com algum problema, ou existe algum problema de licenciamento, ou seja, estão tentando resolver um problema, ou as pessoas estão criando seus próprios workarounds ali, suas próprias linhas de bypassar alguma coisa. Então, quando as pessoas ouvem, né, esse termo de TI sombreada, é, muitas vezes presumem que isso envolva nada além de práticas secretas e problemáticas que prejudicam a TI, cara, de uma organização e, consequentemente, você, dono de empresa. Tá? Então, quais são os riscos? Cara, perda de dados e dados inconsistentes. Para empresas maiores, né, que tem que gerar testados de conformidade e problemas com conformidade, tempo de inatividade e menor medidas de segurança, porque como é que eu vou aplicar segurança em cima de um sistema que eu monitoro? E aí ele está entrando aqui, né? Então, você pode ter perda de dados e dados inconsistentes. Então, por quê? Porque com o Shadow IT, você acaba abrindo mão de controles que você teria se você estivesse usando, se as pessoas estivessem usando as suas ferramentas, né?
que aí você teria gerência. Então isso aqui, inclusive, se aplica ao uso de aplicativos baseados em nuvem, né? E também aplicativos em local. Né? Por quê? Porque a gestão fica sobre o usuário. Você não tem aquela conta do e-transfer, você não tem aquela conta do Google Drive. Você, quando eu digo o seu CNPJ, ele não tem. Né? Então, meio que com o Shadow IT, os funcionários, eles acabam sendo responsáveis por aquele sistema. Inclusive, teoricamente, eles seriam responsáveis por relatar qualquer tipo de problema. Só que não é seu problema, porque não é sua ferramenta. Estão entendendo? Então, essa que é a questão. Né? Então, qualquer sistema, ou software, ou serviço usado sem aprovação da TI, então, como eu falei, Google Drive, pessoal, a não ser que você tenha licenças Enterprise. Um e-mail externo, os famosos Gmail, Yahoo, Hotmail existe ainda, Hotmail, Ball, UOL, né? Chat GPT, Dropbox, Telegram Web, WhatsApp Web, né? Então, são aplicativos que transferem arquivos em tempo real e sem rastreio. Você nem fica sabendo. E aí vai acontecer isso. Vazamento de dados sensíveis, riscos de conformidade, no nosso caso aqui uma LGPD, uma ISO, etc. E perda de controle, cara, porque você perde a rastreabilidade. Pô, Renato, e como é que eu faço? Cara, tem algumas formas de você resolver esse problema, meu camarada. Uma delas, por exemplo, é você utilizar ferramentas de Data Loss Prevention. Deixa eu melhorar isso aqui que tá meio, né? Ferramentas de Data Loss Prevention, como a Proofpoint. O que é um DLP, pessoal? O que é um Data Loss Prevention? Inclusive aqui o site da Proofpoint, ele traz aqui um estudo bastante interessante sobre perda de dados aqui. Né? Mas o que é isso aqui? DLP, essa sigla DLP, se fala também no Brasil DLP, né? Então você pode ter DLP no endpoint, que é na estação, onde aqui, por exemplo, o notebook que eu estou falando com vocês, na nuvem, na rede ou no e-mail. Então, para que ele serve? Ele impede, por exemplo, que alguém copie um dado sensível para o Google Docs, ou que abra uma planilha e salve um conteúdo sensível na estação. Então, ele tem regras, então, depende de onde você está instalando esse DLP. Né? Um exemplo prático, vamos supor que você tem uma planilha confidencial na sua empresa, e a pessoa tem acesso à visualização naquela planilha. Então ela vai, seleciona lá aquele conteúdo e quer copiar para uma área de transferência. Ela não vai conseguir se ela tiver um DLP. Ela só pode salvar determinado documento em determinada pasta, mas aí ela vai salvar nos meus documentos. Ou ela vai salvar na estação de trabalho dela, no desktop. Ela não vai conseguir. Ou ela vai pegar, vai extrair essas informações, jogar dentro de um e-mail, seja como anexo, ou seja do corpo do e-mail e disparar para alguém. Ela não vai conseguir. Então, para isso que serve um DLP. Ou ela vai salvar isso em nuvem. Não, ela não vai conseguir. Então, é para isso que serve um DLP. Né? Então, o DLP ele tem que ser avaliado de acordo com o ponto de observação. Então, pode ser no endpoint, pode ser na rede, pode ser na nuvem, pode ser no e-mail. Então, é uma ferramenta muito útil. Uma outra forma de você, por exemplo, descobrir se está acontecendo um Shadow IT dentro da sua empresa é no seu firewall, meu amigo. No seu firewall. Então, se você não tem um firewall, eu recomendo que você tenha. Hoje, a maioria dos firewalls são firewalls que trabalham em camada de aplicação, ou seja, eles conseguem fazer uma inspeção do conteúdo do tráfego e eles emitem hoje em dia relatórios que mostram para você aplicações que eu disse homologadas, né, e aplicações não homologadas. Como, por exemplo, Shadow IT. Desculpa, gente. Shadow IT. Então, você consegue fazer esse tipo de classificação. Inclusive, se seu firewall tiver, por exemplo, uma integração de filtro de conteúdo, integrado, por exemplo, com os usuários que fazem login, você consegue ver qual é o usuário que está usando aquele Dropbox. Isso te dá uma visibilidade muito bacana, gente. Né? Te dá uma visibilidade muito bacana.
Então você consegue sanitizar e sanitizando. Ó, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, os meus pontos de falha, aqui, os meus pontos de saída da minha rede aqui. Eu vou cortar, né? Então, muito importante você ter um firewall. Ah, mas Renato, firewall é caro. Não é, pessoal. Hoje em dia, nós aqui mesmo fornecemos, você tem firewalls para diversos tipos de empresa. Empresas muito pequenas, empresas médias, firewalls que rodam em instância virtual, firewalls na nuvem e também firewalls open source também. Mas para você ter um firewall open source rodando aí, você vai ter que ter alguém para dar manutenção nele. E uma outra coisa que você pode usar são os famosos CIEM, tá? Os CIEMs, como por exemplo aqui a nossa solução aqui que a gente usa em cima do vaso, aqui no nosso caso, a gente assume a gestão da plataforma, da sua empresa e monitora o CIEM. O que é um CIEM? O CIEM é um grande correlacionador de eventos, onde ele vai buscar eventos da infraestrutura, de toda a sua infraestrutura, de todo o seu parque tecnológico e vai alimentar e cruzar essas informações para criar indicadores de comportamento e cruzar com bases conhecidas de entre aspas, mau comportamento. E aí levantar flags para você de comportamentos fora do padrão. E aí você fazer uma análise, fazer uma inspeção e até, por que não, criar pontos de controle, pontos de bloqueio. É para isso que serve um CIEM. Então ele vai gerar relatórios para você, por exemplo, ó, de análise de ameaça, de vulnerabilidades. Esse aqui, Mitre, eu precisaria de um dia só para falar de Mitre para vocês, mas é uma base também interessante. Então tá vendo? Ele vai mostrar vários tipos de comportamento aqui, ó, de tentativa de password, de SSH, então, de brute force, ó, de operações sudo. Então ele mostra vários tipos de atividades que acontecem aqui no ambiente, né? Então ele pode gerar outras informações, mas isso aqui de novo, né, é interessante ou você terceirizar ou você entregar para uma empresa. Então esse tipo de atividade a gente pode fazer para sua empresa, principalmente você, pequeno empresário. Você não precisa saber o que é isso. Você não precisa saber o que é isso. Né? Você entrega isso, né? E a gente monitora isso para você. Mas o CIEM é muito importante você ter um CIEM, gente, independente do tamanho da sua empresa. Principalmente por conta da LGPD. Né? E aí também, obviamente, como eu falo para vocês, sempre governança, né? Então, esses conceitos de governança mais Zero Trust nunca deixam de ser importantes. Então, o conceito do privilégio mínimo, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores, aplicado no acesso web, controle de identidade por função e por necessidade, list privilege, aplicar autenticação forte em aplicações SaaS, por exemplo. O que é uma aplicação SaaS? São essas aplicações que são comercializadas na web, que você usa na web, tá? Como, por exemplo, o Google Workspace, Microsoft Office 365, Microsoft 365, né? E não confie em nada para o padrão. Ah, só porque é do Google Drive, então é seguro. O perigo está no uso, não está no domínio. Estão entendendo? Então, entendo, o Shadow IT não é malícia, não é mau uso, não é sacanagem dos seus usuários. É falta de controle sua, cara. A solução é muito mais política do que tecnológica. Beleza? Então, hoje eu quis falar para vocês o que era esse conceito. Já tinha ouvido falar de Shadow IT? Sabia o que era Shadow IT? Eu tenho certeza que tem Shadow IT na sua empresa. Conta para mim. Tem Shadow IT na sua empresa, né? E aí? Será que você já teve dados vazados? Eu apostaria que sim. Muito obrigado pelo vídeo de hoje, pessoal. Tenham todos uma boa terça-feira. E até a próxima.